que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Olá, ouvintes! No segundo episódio da temporada Mulheres que Pesquisam Mulheres, vamos conversar com a professora e pesquisadora Poliana Aparecida Valente. Poliana é graduada em História, mestra em Ciências pela Casa de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Docente do Departamento de Ciências Humanas e Fundamentos da Educação e coordenadora do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, na Unidade Ibirité, suas pesquisas envolvem temáticas relacionadas à saúde das mulheres, práticas populares de saúde, educação popular em saúde, mulheres no campo, no movimento sem terra, mulheres quilombolas, entre outras. Por meio de seus movimentos docentes e de pesquisa, Poliana nos conta histórias de resistência, existência e de cuidado com outros e outras. História de protagonismo no qual a interconexão de diferentes vulnerabilidades impulsiona mulheres a construir alternativas, carregadas não apenas de resiliência, mas de indignação com as injustiças, de encontros, de afeto e da invenção de outras maneiras de levar a vida, sonhando outros mundos, construindo e partilhando caminhos alternativos. Como instiga Humberto Eco, abre aspas, não há nada melhor do que imaginar outros mundos para esquecer o quanto é doloroso este em que vivemos. Pelo menos eu pensava assim naquele momento. Ainda não compreendia que imaginando outros mundos acabava por mudar também este nosso. Fecha aspas. E assim, ao ouvir mulheres em diferentes condições, Poliana evidencia a importância da escuta atenta, do respeito irrestrito e de sustentar um viver coletivo. Bom, eu sou Cássia Lima e esse é o seu podcast, Além do Pod. Olá, Poliana, nós estamos muito felizes com você aqui. Seja bem-vinda ao Além do Pódio. É com alegria que a gente inicia esse segundo episódio da nova temporada. E aí a gente vai estabelecer um diálogo com você na tentativa de conhecer melhor e conhecer um pouquinho seus movimentos, seus percursos de pesquisa. Ei, Cássia, boa tarde, né? Pode ser bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas vão ouvir a nossa conversa. Também estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse projeto tão bonito. E aqui fiquei, enquanto você falava do meu currículo, fiquei aqui feliz, pensando, será que eu sou assim mesmo ou é a Cássia que me vê assim? Obrigada. Então, para a gente começar, a gente queria saber quem é Poliana Valente. Como você se apresenta? Ixi, na hora que você começou a falar, Letícia, eu lembrei de uma entrevista que eu vi recentemente do Arnaldo Antunes, que a Gabriela, né, faz essa pergunta para ele e ele fica assim parado, assim, eu não sei me definir, mas eu não vou fazer essa resposta não, tá? Eu sou poliana, né, eu costumo dizer que eu sou filha da dona Zélia, que é, na verdade, a minha avó, assim, né, e acabou constituindo o que eu sou hoje. Então, sempre que alguém pergunta quem eu sou uma pessoa que vem da Dona Zélia, né, uma mulher negra super forte e que sempre me ensinou o valor da educação. Eu sou uma amante, né, para além de ser pesquisadora e professora de história, eu sou uma amante da história, dos contextos históricos, científicos, e ao longo da minha trajetória, né, acabei construindo um espaço multidisciplinar, né, porque eu dialogo com história das ciências, história da saúde, trabalho com história oral, né, trabalho com a dimensão das mulheres quilombolas no campo. Então, eu digo que as mulheres são as sujeitas, né, do meu percurso e do meu trabalho, de alguma maneira, né, eu carrego essas mulheres junto comigo. E também sou mãe da Sofia, né, que é uma coisa que eu ainda não materializei na vida totalmente, né, que eu olho para a vida e vejo que agora
mês que vem minha filha vai fazer 19 anos, que me define também ser mãe da sua filha. Que lindo. Você contou um pouco para a gente da sua relação com a sua mãe, mas a gente queria saber como que foi sua relação com a sua família, se você teve apoio nas suas escolhas pessoais, profissionais e acadêmicas. Eu sou de uma família, né, pobre, né, e apesar de ser pobre, sempre entendeu a importância da educação. E a minha mãe, ela trabalhou a vida toda naquela rede da Newton Paiva, né, que antes era o Colégio Anchieta, né, minha mãe trabalhou a vida toda nessa escola como secretária, e então eu tive a oportunidade, né, de estudar em colégios particulares renomados, como o Colégio Anchieta, né, que era um colégio super de referência, e então tive bons professores de história, isso também, de alguma maneira, interferiu na minha escolha profissional, né, mas ainda pensando na minha família, né, falei da minha avó-mãe, a Dona Zélia, que também, assim, ela foi dona de casa, né, assim, a vida toda, e ela falava com a gente que ela não queria que... Minha avó só teve filhas mulheres, e eu sou a primeira neta, né, criada por ela também, e aí a gente sempre, quando a gente conversava, ela falava comigo que ela não queria que eu aprendesse as coisas que ela aprendeu a fazer, do tipo arrumar casa, fazer comida, porque ela queria que eu estudasse, que eu alcançasse outro lugar na vida, né? Então, isso sempre me impulsionou muito, né, essa questão das mulheres da minha família, né, ligada ao estudo, e também uma tia, né, assim, minha tia Rosilene, que era professora, e ela trabalhava lá no Colégio Anchieta, e eu ia com ela, assim, quando eu era criança, para a escola, e eu ficava muito encantada, assim, né, porque os meninos tinham um maior respeito por ela, né, e ela era uma professora cuidadosa, assim, então acho que a minha entrada, né, para esse universo, né, dos estudos, da educação, tem muito a ver com isso, né, com essa referência das mulheres da minha casa, né, e acho, inclusive, né, que essa oportunidade também revelou o que eu sou no mundo, né, porque estar nesses espaços de educação, né, como eu estava lá no Colégio Anchieta, dizia quem eu era, né, foi lá que eu aprendi que eu sou uma mulher negra, porque antes disso eu não sabia que eu era uma pessoa negra, né? Isso se constrói, né, com alguma luta, né, com alguma dor também, né? Diante dessa constatação, acho que eu me posicionei no mundo e no universo acadêmico com esse olhar, com essa possibilidade, né, de que o estudo seria a chave, né, para a transformação da minha vida, né, de alguma oportunidade outra, né, que as mulheres da minha família não tiveram mais concretamente. Eu falo que eu nunca fui genial, né, que tem gente que é genial, né, assim, eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada, e isso que me garantiu, né, seguir a carreira acadêmica. Eu fiz a faculdade de História na Newton Paiva. Eu falo que é uma parte triste, apesar de eu ter feito um excelente curso de História, assim, fiz iniciação científica, visita técnicas, estágios muito legais, tive muitos bons professores. Quando eu fiz o vestibular para lá, nem imaginava que eu podia tentar o vestibular para uma universidade pública, por exemplo, né? Eu nem cogitei a possibilidade de tentar uma universidade pública, eu achava que aquele espaço não era para mim. E, então, isso é cruel, né, dessa escolha. Por outro lado, né, como era um curso noturno de história, e a maior parte das pessoas lá eram pessoas já mais velhas e que tinham um perfil de trabalho, né? Eu entrei muito jovem na universidade, eu tinha só 17 anos, então isso permitiu que, por ser mais jovem, tivesse mais disposição para poder dedicar e me aventurar nos projetos de iniciação científica, né? E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu me formei em 2005, estava cheia de planos fiz umas disciplinas isoladas na UFMG, estava cheia de planos para poder fazer um mestrado, mas aí eu descobri que eu estava grávida. E aí eu adormeci, né, esse desejo, acabei fazendo uma especialização na UFMG. Quando minha filha nasceu, né, quando ela completou 1 ano, eu acabei decidindo por voltar, né, para a vida acadêmica, e eu tentei o mestrado tanto para a UFMG, na Excelente História da Ciência, também na casa de Oswaldo Cruz, que é uma linha grande, que tem uma grande referência no Brasil, né, nessa pegada de História das Ciências e da Saúde.
E aí eu passei e acabei decidindo estudar lá no Rio de Janeiro. E foi difícil esse período, né, porque minha avó que ficava com o sol, né, sempre tem minha avó no meio do caminho, né, minha avó que ficava com a Sofia para que eu pudesse ir. Eu ia sempre na segunda-feira e voltava na quarta. E era difícil para mim, né, ter que deixar minha filha. Minha avó sempre dizia, não, vai ser bom, você está fazendo para ela também, ela não está sozinha, né, não está abandonada, está bem olhada, ela vai se orgulhar disso. E logo que eu terminei, eu pensei assim, bom, eu preciso seguir, né. E aí eu recebi um convite de um professor da UFMG, né, para fazer uma disciplina isolada. Ele falou, por que você não tenta o doutorado? As coisas que você pesquisa me interessam. Não tão logo em seguida, né, mas assim que eu terminei o mestrado, eu acabei tentando o doutorado na UFMG e cursei, né, eu defendi o meu doutorado em 2016, numa linha chamada Ciência e Cultura na História, né, no programa de História da UFMG, né, e no meio desse caminho todo, desse trânsito, né, sempre atuando como professora de educação básica e também no ensino superior, né, assim, acho que o lugar que eu mais atuei como professora é na UENG, né, desde 2009 que eu estou na UENG, quando ela nem era UENG ainda, né, e só para fechar o ciclo, né, em 2017 eu tentei um processo seletivo no Instituto Federal Sul de Minas, na unidade de Inconfidentes. E aí fiquei super animada, porque o salário é bom do Instituto Federal, eu falei assim, nossa, tenho todo o cuidado com a carreira, e estava animada, e decidi que eu ia ficar nesse cargo como substituta. Mas foi difícil mais uma vez, né, porque Inconfidentes é longe de Contagem, né, eu moro em Contagem, aqui em Minas, e aí fiquei lá só um mês e desisti. Como eu precisava da grana, eu tentei o pós-doc na Fiocruz Minas, que é onde eu comecei com essa história, né, de trabalhar com mulheres cientistas. Eu entrei para a Fiocruz Minas como pós-doc em 2017, numa pesquisa em que eu analisava a trajetória de uma cientista chamada Virginia Shaw, né, e sigo trabalhando até hoje com esse tema. Desculpa a resposta longa, assim, tô até com medo de estar assustando vocês. Não, eu acho que foi ótimo acompanhar mais um pouco sobre a sua trajetória e as suas impressões dela. Eu me senti muito familiarizada, porque na minha família eu tenho muitas referências de mulheres, muitas delas envolvidas na educação, professoras, que me inspiraram muito a, inclusive, escolher a educação e a escolher a pesquisa. Então, foi muito bom te ouvir e me sentir um pouco representada também pelos seus relatos. E aí, nesse sentido, a gente queria saber se teve alguma pesquisadora que te influenciou, que te inspirou, e por que você escolheu pesquisar a ciência? Eu acho que mulheres que me inspiram muito, né, são mulheres feministas negras, né, assim, né, quando eu penso na Beatriz Nascimento, né, que trabalhou com temas que são caros, a própria Lélia Gonzalez, né, acho que talvez essas duas, assim, até Um Lugar Comum, são duas figuras, né, que me inspiram bastante, né, mas eu gosto também, né, daquelas trajetórias que a gente chama de invisíveis, e aí eu colocaria, por exemplo, a Alda Falcão, né, que é uma cientista da Fiocruz Minas, que tem uma trajetória super diferente das mulheres cientistas no Brasil, né, porque ela é uma mulher negra do Nordeste do país, e que, diferente das mulheres brancas, né, contemporâneas a ela, não teve uma tradição escolar regular, né, o ensino dela, ela se torna uma cientista pela prática, pela empiria, né, pelo seu trabalho de laboratório, e se torna uma grande referência no campo dos flebótomos, né, ela era apaixonada pelos flebótomos, e hoje lá na Fiocruz a gente tem, inclusive, né, o Centro de Referência em Leishmaniose, né, em homenagem a Alda Falcão, então acho que ela é uma grande referência, especialmente porque é difícil, né, antes da gente começar a nossa conversa no podcast, Cássia estava comentando isso, né, assim, a dificuldade que a gente tem de acionar essas trajetórias femininas, né, então, de alguma maneira, a Alda me inspira nesse sentido, né, acho que ela é uma trajetória
chamada invisível, né, nesse campo, né, mas que se mostra, se coloca, né, acho que isso é interessante. E a outra coisa que você me perguntou, Letícia, eu esqueci, tá vendo? Eu sou prolixa. Lembrei, você me perguntou como que eu entro nesse universo das mulheres na ciência. Acho que tem muito a ver com o meu doutorado. No doutorado eu trabalhei com um grupo de mulheres que eu intitulei de intelectuais católicas, que atuaram na educação e na saúde em Minas Gerais. E quando eu olhava para a bibliografia sobre essas mulheres, né, a trajetória dessas mulheres, havia uma insistência, né, em colocá-las no lugar da caridade, né, minimizando a capacidade técnica e intelectual dessas mulheres, sob um suposto conservadorismo, porque elas eram católicas. E aí eu acabei entrando em contato, né, com os trabalhos da Michelle Perrault, né, muito consolidado no campo da história das mulheres. Um capítulo de um livro dela específico se chama Sair, que mostra, né, como as mulheres brancas e de elite, né, na virada do século XIX para o século XX, só tinham como lugares permitidos a igreja e a escola. E como que elas acabaram utilizando esse espaço da religião como espaço para propor suas agendas, né? E no caso das mulheres católicas aqui em Minas, né, elas propuseram uma agenda de atuação no campo da educação e da saúde, aquilo que eu nomeei um pouco como uma filantropia científica, né? Um pouco tirando ela essas mulheres do lugar do conservadorismo ou de caridosas somente, né, mas como mulheres que, dentro de uma brecha, né, encontraram espaço para criar agendas que podiam ser, inclusive, né, nomeadas como agendas feministas. E aí, depois desse trabalho, surge uma vaga para pós-doc na Fiocruz Minas, né, essa pesquisadora que eu mencionei anteriormente, né, a Virginia Shaw, ela é super importante, atuante no campo da educação e saúde em Minas Gerais, no Brasil de uma maneira geral, e ela faleceu muito precocemente, né, no ano de 2015, e a Denise Pimenta, que era uma parceira da Virginia Shaw, submeteu, né, a um edital da CAPES sobre biografias, e ela estava à procura, né, de uma bolsista para atuar no projeto. E aí, uma professora minha, né, as mulheres sempre generosas, né, me indicou uma professora da graduação. Tem a Poliana que trabalhou com isso, né, e tal. E aí, desde então, né, assim, tenho trabalhado tanto com biografia, né, de mulheres, mas como que aquilo que a gente chama de prosopografia, que são perfis coletivos de mulheres que atuam na medicina tropical no Brasil. A gente teve um trabalho muito interessante com o professor Luiz Otávio Ferreira, que é uma grande referência em estudos de trajetórias de mulheres nas ciências, que é uma referência, inclusive, para mim, que a gente produziu uma série de divulgação científica, né, de pequenos curtas, contando trajetórias de mulheres em emergências sanitárias no Brasil. Então, tem algumas variações, assim, às vezes eu trabalho, né, com as mulheres nas interseções de gênero, de raça, trabalhei muito com mulheres que atuaram na epidemia de Zika vírus no Brasil, né, então, é um pouco dessa maneira que eu chego nesse tema. Muito legal. E você tem alguma memória de infância que te marcou e que você carrega consigo? Não precisa ser relacionada à história, nem nada do tipo, mas uma memória que realmente te marca até hoje. Então, tá na época de papagaio, né? Eu sempre gosto de contar essa história. Meu pai era um pai muito afetuoso, assim, carinhoso, assim. Eu devia ter uns 5 anos, assim, 5 para 6 anos, e eu ficava doida para soltar pipa. E todo mundo falava, né, na época que não era coisa de menina, mas meu pai foi lá, fez um papagaio lindo para mim, assim, cor-de-rosa, e a gente foi na pracinha para poder soltar o papagaio. Eu estava tão feliz com aquilo, mas na hora que a pipa começou a voar, eu estava aterrorizada, com medo que ela fosse embora.
E isso me marcou muito, né? Que meu pai falou assim comigo, não, minha filha, é assim, a gente precisa fazer e permitir que as coisas se vá também, né? A beleza da pipa é ela voar e talvez ela ir embora também, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito na minha vida, né? E quando meu pai se foi, né? Isso fez mais sentido ainda, né? Porque ele voou o quanto que ele pôde e, de repente, a gente, né, teve que se distanciar, né? Ir para outros lugares, né? Talvez outros mundos. Eu fico sempre imaginando que alguma criança por aí está correndo atrás do meu pai em forma de pipa. Quando você relata isso, Polly, outro dia eu li um texto, que é um pequeno texto, assim, reflexivo sobre a vida, que me marcou muito, né? Ele vai dizendo que viver é se despedir. E a gente vai se despedindo de muitas coisas, né? Vai se despedindo de nossas versões, vamos despedindo de animais de estimação, de casas, de fases da vida, e de pessoas, né? Às vezes despedidas muito duras, assim. E é uma dimensão também ao se despedir do encontro, porque a gente encontra com essas pessoas e esses lugares, né, que a gente se despediu, mesmo que só dentro da gente, a gente reencontra. Então eu achei um texto tão forte, tão bonito, e isso que seu pai te falou me remeteu logo a esse despedir-se e reencontrar-se, né? Muito bonito. Isso tem um poema lindo, Cássio, hoje eu estou muito Arnaldo Antunes, é que eu passei ouvindo ele no final de semana, mas tem um texto do Arnaldo Antunes que fala sobre saudade, que é um pouco disso, assim, né? Porque ele fala que a gente não sente saudade do que foi, mas exatamente do que ficou da pessoa, né? Isso. Dessas lembranças, assim. É bem bonito isso, né? É bom a gente aprender. É duro, né? É duro. Mas você vai leve levar assim, né? Sim, salva a gente um pouco, né? Permite a gente viver com a saudade, né? Viver com a ausência. Certamente. Então, Folha, você contou para a gente um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, mas a gente quer saber um pouquinho mais detalhado como que foi o seu percurso durante o ensino superior e o seu percurso na formação inicial. No ensino superior, como eu disse, né, assim, eu fiz a faculdade de História, né, na Newton Paiva, e tem um episódio engraçado que minha mãe sonhava que eu fosse jornalista. E como a minha mãe trabalhava lá, a gente tinha, na época, aquela coisa de vestibular treineiro, que a gente treinava no meio do ano e depois, né, fazia valendo no final do ano. E aí minha mãe falou assim, pode deixar que eu faça a matrícula para você. Me colocou lá em jornalismo, eu passei, ela ficou toda feliz. E aí, quando foi para valer, eu falei, não, mãe, a senhora está muito ocupada, pode deixar que eu mesma vou fazer minha inscrição. Fui lá e fiz história, né, não falei nada com ela. Porque eu sei que ela não ia querer aprovar, né, que eu fizesse história, então eu fiz história escondida da minha mãe. Ela custou descobrir, ficou lá procurando a lista, né, meu nome na lista de jornalismo, ela, você não aparece em nada, nem excedente, nem aprovada. Eu falei, mãe, eu fiz outro curso, né, ela achou um desperdício, eu fazia história. Mas, enfim, quando eu entrei para o curso, assim, nem tinha dimensão, né, do que era fazer a universidade, dos campos que a gente tem, né, dos caminhos que eu podia seguir, e eu acabei, acho que, sendo muito aberta, assim, né, para as oportunidades, e eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive, né, assim, específica no curso de História, eu estava no terceiro período, com o professor José Nilton Coelho de Menezes, assim, que é um cara que eu admiro pra caramba, hoje ele é professor da UFMG, um grande parceiro, e tinha uma vaga para bolsista do Arquivo Borba Gato, lá em Sabará. E aí eu trabalhava de manhã e eu fiquei pensando assim, à tarde eu vou lá para o arquivo, né? Fiquei toda felizinha que eu passei no processo seletivo, e o Zé me conversou, né? Falou que eu tinha bastante o perfil, era basicamente organizar uma documentação do século 18 e 19, né, que eles tinham encontrado lá nesse acervo, e só que ele tinha notícia triste que não dava para eu casar as duas coisas, porque o arquivo só abria de manhã, então o estágio era de manhã. Então, eu tive que abrir mão do meu trabalho, né, conversei muito com minha mãe, nessa época eu já ajudava minha mãe em casa, e aí minha mãe falou, vai lá, morrer de fome a gente não vai, né, a gente dá um jeito.
o Zé falou assim, não, Polly, mas pode ficar tranquila que se tiver outra oportunidade, né, assim, uma coisa mais perto, a gente vai te dar prioridade, enfim. Eu acho que eu fiquei lá em Sabará 6 meses só, depois eu fui, eles fizeram um trabalho de interdisciplinar que reunia geografia, história e arqueologia, que era fazer prospecção de sítios arqueológicos em Diamantina. E aí eu topei, né, aprendi bastante com os colegas arqueólogos e geógrafos, e me apaixonei um pouco, né, por esse mundo também das pinturas rupestres. A gente até chegou a registrar uns sítios arqueológicos ai, como se chama isso, no IEFA, né, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e mais adiante, né, eu acabei fazendo e aí eu acho que isso foi fundamental, isso que muda a minha vida, assim, né, que direciona o que eu fiz depois de sair da universidade, que é uma iniciação científica que eu fiz com o professor James, que hoje é professor do Cefet, Minas. Ele gostava muito de trabalhar com fontes de jornais, e ele era professor da Primeira República. E ele, então, submeteu um projeto que falava sobre a modernidade da cidade de Belo Horizonte estampada, né, nos jornais, que modernidade era essa, e foi nessa pesquisa que eu me deparei com o tema, né, da ciência, porque a ciência estava lá, né, modernidade em Belo Horizonte era também, né, esse processo de institucionalização da ciência, né, foi a partir dessa experiência que eu fiz o meu projeto de mestrado, né, e acabei enveredando por essa temática da história da ciência das mulheres, com esses cruzamentos que a gente já conversou aqui, né. E teve algum desses momentos que você se percebeu pesquisadora e como que foi? Eu acho que eu me percebi mesmo, me entendi como pesquisadora, foi bem tardiamente, né, assim, com o doutorado, né, eu acho que o doutorado é que faz cair a ficha, né, de que isso é pesquisa, né, e que isso nos torna pesquisador, né, e que isso desmistifica um pouco, né, essa ideia que a gente tem de cientista, né, que a gente cresce construindo um imaginário de cientista, que é o do laboratório, genial, né, o, o diferente, o inacessível, né, a gente, pelo menos a minha geração, criou, né, foi criado um pouco com essa ideia, né, de cientista um pouco dessa maneira, né, Thaís? Jaleco branco. Exato, né, o cabelinho arrepiado, né, e sempre na figura do homem, né, também, né, que é outra dimensão, né, que quando a gente fala a palavra cientista, a gente logo imagina um homem. Pegando o gancho que você falou sobre sua pesquisa de doutorado, nós queremos saber agora o que te levou a definir esse problema de pesquisa. No mestrado, eu trabalhei com homens, eu trabalhei com os intelectuais católicos, né, e isso é uma estratégia, inclusive metodológica, que a gente acabou adotando, né, assim, ao estudar essas trajetórias masculinas, emergiram as trajetórias femininas, né, e aí a gente começou a pensar, né, gente, quando eu penso muito no professor Otávio, que foi meu coordenador, meu orientador no mestrado, e depois com o Bernardo Jefferson, né, que também foi o meu orientador no doutorado, né. A gente estava muito interessado, né, em pensar essa articulação das mulheres, né, nesses espaços de educação e saúde, e a gente sempre tinha aquela máxima, né, sempre esbarrava nessa ideia, as mulheres estão invisíveis nesse espaço, não existe fonte sobre as mulheres, né, aí a gente, então a gente está fadado ao fracasso, né, o que a gente faz com isso, né, a gente vai ficar o tempo todo falando dessa invisibilidade ou dessa ausência, ou a gente vai produzir brechas metodológicas, né, ou metodologias que nos permitam acionar essas mulheres e dar alguma visibilidade, né? E eu acho que é isso que eu tentei fazer um pouco no doutorado, né, assim, fazer emergir essas trajetórias e adotando essa estratégia de acionar as mulheres pela via dos homens, porque o caminho que as mulheres, né, na virada
né, aqui no Brasil, a presença das mulheres nos institutos de pesquisa e no ensino superior se dá a partir dos anos 30, mais especificamente dos anos 40, né? E aí, quando a gente faz a prosopografia na trajetória dessas mulheres, a gente vê que a maior parte delas entraram pelo universo da ciência pela via dos homens, não que elas não fossem capazes de entrar sozinhas, né? Mas elas entraram pelos seus tutores, né, seus professores, pelos pais e pelos maridos, né? Muito comum nesse primeiros anos, né, a partir dos anos 40 até os anos 70 no Brasil, esse é o caminho de entrada das mulheres. Então, a gente começou a investigar as mulheres dentro dos arquivos masculinos, né, e nas instituições. E aí eu me lembro, né, que foi um super achado, né, dessa coisa de procurar pistas e fontes. A gente encontrou uma associação chamada Confederação Feminina Católica, que era, né, uma associação católica, onde as mulheres discutiam a sua atuação na educação e da saúde. E lá a gente descobriu coisas super divertidas, do tipo, né, todo mundo dizia lá que o primeiro hospital, né, primeiro sanatório para tratamento de tuberculose pública no Brasil tinha sido o Henrique Marques Lisboa, que tinha construído. Ao ler essa documentação, a ata, a gente vê que quem planejou isso foram as mulheres, só que elas precisavam do apoio desses homens, né, e se articulavam para que isso acontecesse, né? Então, é um pouco disso, assim, né, o doutorado é dessa maneira, um pouco que eu me mobilizo, né, de pensar as mulheres a tutela dos homens e da instituição, mas contraditoriamente, né, utilizando esses acervos e arquivos para descobri-los, né, ou para fazer emergir as suas trajetórias. Muito legal. E como que você conseguiu localizar essa documentação? Como que você mobilizou e como que foi essa busca pelas fontes? Foi difícil? Conta um pouquinho pra gente. Difícil pra caramba, né? Então, eu tive um trabalho muito duro, né, de sair procurando nos jornais, né, especialmente no jornal que se chama O Horizonte e o Diário, que eram os jornais católicos que tinham maior circulação no recorte que eu escolhi para a minha pesquisa, e não é nada digital, tá, gente? Era no microfilme, lá na biblioteca da PUC, ficava lá o dia inteiro, saiu com as costas doendo, né, porque o microfilme acaba com a gente. E a partir dessas pistas dos jornais é que eu fui encontrando essas outras fontes, né? Então, assim, numa manchete, né, numa matéria do jornal, que eu tenho ciência dessa Confederação Católica Feminina, né? E aí eu vou lá para a arquidiocese para descobrir lá na arquidiocese onde que está esse material, se existia, né? Então, assim, foram esses vestígios, né? Enquanto tudo parecia muito difícil, eu apostei também na literatura, especialmente no Pedro Nava, né? Eu tinha muitas memórias dessas mulheres, também investiguei muito no material que existe no Instituto da Educação, que é onde essas mulheres estavam também, porque o caminho muito comum, né, das mulheres que ultrapassaram esse espaço da educação para o trabalho, né, seja na educação, seja na saúde, passavam pelos cursos normais, né, ou elas eram formadas como normalistas, ou elas tinham feito enfermagem. Esse era o caminho mais comum dessas mulheres, que são profissões de cuidado, né, que tem um debate muito grande, inclusive, sobre isso, né, das mulheres nessas profissões de cuidado. Então, por isso que eu acabei investigando bastante as coisas no Instituto de Educação, lá na Fundação Helena de Poff também, né, com o acervo
do Museu da Helena Toff, né, que também era de formação de normalistas, inclusive tem um material muito grande lá sobre essas professoras, né, pensando na saúde, inclusive, né, os chamados clubes de saúde, que é uma fonte super rica. E, por fim, o arquivo, né, da Escola de Enfermagem, da UFMG, que é super organizado, e lá a gente encontra coisas que outras fontes a gente não encontra, porque quando essas mulheres iam pleitear para entrar para a Escola de Enfermagem, elas botavam fotografia, elas se identificavam sobre cor e etnia, idade, elas faziam uma carta de intenção, então elas contavam um pouco delas, assim, então é uma fonte muito rica que é raro de se encontrar, né, em relação às mulheres. Agora, né, muito recentemente, pensando nessa coisa das mulheres na ciência, a gente tem trabalhado com periódicos. Então, a gente pega periódicos, né, faz recortes, evidentemente, né, de tempo, de espaço, e a gente vai mapeando as mulheres que publicaram nesses periódicos durante um período. E, a partir disso, a gente faz um grande banco de dados e começa a pesquisar, né, investigar sobre essas mulheres. Essa tem sido uma estratégia, até para pensar suas redes. E, finalmente, a gente descobriu uma mina lá em Brasília, né, no arquivo da CAPES. Lá no arquivo da CAPES, a gente consegue, antes de ter os editais, e aí estou falando tudo numa perspectiva mais histórica, né, gente? Porque o que eu trabalho é dos anos 40 até os anos 1990. Então, quando a gente olha para a CAPES, antes dos editais, as pessoas escreviam cartas para a CAPES, pedindo, né, pleiteando bolsas de estudos. E aí a gente encontra infinitos, milhares de pedidos de mulheres de diferentes lugares do Brasil, né, pedindo subsídio para a CAPES. E elas contam todas as suas historinhas, né, porque que elas querem, e é a mesma coisa, né, a riqueza de detalhe, de família, o que ela formou no ensino secundário, primário, e se elas foram para fora do país ou não, é tudo lá, nesses dossiês, né. Mas nem tudo é perfeito, né, gente, porque não pode fotografar esse material, e aí a gente teria que ser, né, assim, cheio de bolsistas, ter muito dinheiro para as pessoas irem até Brasília e passarem uma temporada lá, né? Assim, eu fiquei lá um tempinho, junto com uma outra amiga e pesquisadora parceira, né, e a gente conseguiu fazer um mini banco de dados, né, assim, mas já dá para rir e brincar bastante com o que a gente tem. Aproveitando que você está falando desses achados, nós gostaríamos de saber, ao longo da sua pesquisa, o que mais te chamou a atenção? Se teve algo que você encontrou que te causou um maior estranhamento? Então, Luiz, assim, o que me chama mais atenção, né, nesse período que eu estudo é a questão da ausência das mulheres negras, né, ou a presença mais reduzida dessas mulheres, assim, né, e eu posso até corrigir, né, talvez não a ausência delas, mas a presença delas em outros lugares que talvez a gente não tenha investigado, né, porque no instituto de pesquisa, o universo da pesquisa, não funciona só com as pesquisadoras clássicas, né? Então, se a gente pensar que a gente tem as profissionais técnicas, a gente tem as mulheres que trabalham na limpeza, secretárias, né? E a gente acaba descobrindo coisas muito importantes, né? Que essas mulheres, de alguma maneira, também fizeram ciência, né? A gente tem lá um pesquisador, o Pellegrino, né, que é super estudado, volta e meia, quando a gente olha para a documentação dele, as pessoas mencionam a importância da secretária dele para a carreira científica, porque quem traduzia os arquivos, os textos, né, para o inglês, era ela era responsável por essa tradução. Então, assim, ela, né, muito provavelmente essa mulher, ela nunca foi lida como alguém que produziu ciência, né, uma cientista,
mas de todo modo ela estava ali interferindo, né? Isso é uma coisa que me impressiona, né? E que me faz pensar, quando a gente vai falar de trajetórias de mulheres na ciência, a gente precisa sair também dessa lente da raça, né? De pensar que mulheres negras também atuam, e também de tipos de trabalho, né? Porque a gente tem mulheres nos laboratórios atuando nas mais variadas atividades, né? Isso me chama muita atenção. E outra coisa que me chama atenção é por que a gente escolheu narrar a trajetória dos homens, né? Assim, quando a gente trabalha muito com história oral também, né? Uma estratégia que a gente utiliza é conversar com pessoas que viveram, foram alunos, né? Desses pesquisadores e pesquisadoras, né? Para a gente poder alcançar e produzir alguma fonte, né? Que seja uma fonte oral sobre esses personagens, né? E aí, quando a gente vai ouvir a narrativa oral, né, as mulheres emergem de uma forma muito natural, muito comum, né? Assim, então, isso também me admira muito, né? A potencialidade da história oral, né, como fonte para quem investiga a história das mulheres, né? Você pode nos contar um pouco sobre a cidade de Belo Horizonte nos anos em que você pesquisou e como se deu a relação da elite belo-horizontina com a Igreja Católica? Luísa, isso é uma coisa que eu gosto de contar, hein? Pode ficar à vontade, então. Então, né, assim, a cidade de Belo Horizonte, né, acho que todo mundo sabe, né, nenhuma novidade, né, ela foi construída, né, para ser símbolo da República, né, assim, para se livrar do tal atraso, né, ou de uma perspectiva colonial que circulava, né, até esteticamente a capital de Minas até aquele momento, que era a cidade de Ouro Preto, né, vista mesmo como a capital do atraso. A República prometia, né, higiene, saúde, corpos saudáveis, né, a ciência acima da religião. Então, Belo Horizonte era esse outro extremo, né, e Belo Horizonte não era uma unanimidade, né, assim, quando começou o debate em Minas de qual seria essa nova capital, né, teve um concurso, um edital, né, outras cidades também se elegeram para esse processo, né, e o antigo Curral del Rey, né, que hoje é Belo Horizonte, tinha um relatório, né, mais favorável na perspectiva do higienismo e do sanitarismo veiculado naquele momento, né, aquela ideia dos ares, das ruas, né, mais amplas, né, de que seria algo mais estratégico, né? Então, Belo Horizonte ganha essa corrida e enfrenta desafios, né? Porque a cidade sonhada, planejada, não corresponde com a cidade construída, né? Porque havia, inclusive, uma expectativa que depois que a cidade estava construída em torno da Avenida do Contorno, né, que os operários, os pobres iam embora da cidade, né, e isso nunca aconteceu, né, eles continuaram e esse Belo Horizonte ultrapassa esses limites, assim, né, e uma coisa que eu acho super curioso, né, dessa distância entre o sonhado e o planejado, né, entra a questão da religião, né, assim, porque a república é laica, né, essa ideia da laicidade, e inclusive a própria estrutura da cidade, né, quando a gente olha para a planta, né, original, a ideia de construir a Praça da Liberdade no lugar mais alto do que da matriz, que é a Boa Viagem, que fica embaixo da cidade, né, então um pouco tentando mostrar, né, a república acima da religião, né, esse poder político, né, de colocar a estrutura governamental em torno da Praça da Liberdade. Isso, em tese, funcionou geograficamente, né? Mas assim, a gente tinha um grupo de intelectuais e políticos católicos, né, que vão batalhar dualmente para manter, né, essa atuação na vida das pessoas, né? E aí a gente tem um movimento muito forte no Brasil inteiro, né? Em Minas Gerais muito
marcado, né, pela ação social católica. É um movimento de renovação da Igreja Católica que tenta aproximar os leigos, né, das ações dentro da Igreja Católica. Então, a gente tem uma série de jornais, esses jornais que eu contei para vocês aqui, né, o Horizonte e o Diário, são frutos, né, dessa ação social católica, essa atuação da caridade nos hospitais e especialmente na educação, né, porque esses intelectuais católicos, né, homens e mulheres, eles vão estar atuando na secretaria, que antes não era Secretaria de Educação, né, Secretaria, como se chamava? Secretaria do Interior, que cuidava da educação, da saúde, e de mais uma pasta importante, e eles lutaram. Ele tem um livro do Mário de Lima que se chama O Bom Combate, que conta um pouco, Luiz, essa história, né, de como os católicos se mobilizaram para continuar interferindo, né, nesse comando da ciência, né, ou da república, né, e inclusive eles vão dizer, ser mineiro é ser católico, né? Tinha esse slogan muito forte, né? E uma perseguição, inclusive, né, desses intelectuais católicos às escolas protestantes, né, dizendo que os bons pais que se preocupam com os bons costumes dos seus filhos, não vão matricular os seus filhos nessas escolas estadunidenses, com essas ideias perigosas, né, que o capitalismo é perigoso, esse liberalismo, vão criar, inclusive, sessões de cinemas controladas, e uma coisa que é muito legal, Luísa, é que, assim, quando a gente olha para a historiografia da história da educação em Minas, né, trabalhando nesse período da República, a gente fala que tinha uma dicotomia, né, assim, de um lado estão lá os intelectuais escola noviços, apostando uma modernização nas metodologias e práticas, muito resumidamente falando, né? E do outro lado, os intelectuais católicos que eram conservadores. Eu acho essa dicotomia um grande equívoco, porque os católicos, aqui em Minas Gerais, inclusive, né, são eles que vão pôr essa transformação modernizadora no campo da educação. Vai ser as escolas católicas mineiras que vão ser as primeiras a utilizar cinema, que vão organizar a estrutura da escola para ter um ambiente agradável, com um parque para as crianças, essas visitas de campo, né? O que está em jogo para eles é a questão oral, né? E nesse sentido tem um conservadorismo, mas em termos de práticas pedagógicas, né? São práticas pedagógicas modernizantes, né? Então, nesse sentido, né, a Belo Horizonte, ela convive com esse desejo de modernidade, acompanhando o conservadorismo, né? Tem um livro que se chama Fiel da Balança, que mostra, né, como essa própria elite que se forja Belo Horizontina, que vem de outros lugares, né, é filha de uma elite, de uma cultura política antiga, conservadora, né? Então, modernidade e atraso é algo que combina muito, né, nesse período, né? E só uma curiosidade, né, Belo Horizonte não é Belo Horizonte de cara, né? Ela começa como cidade de Minas, depois, acho que só em 1903, que ela vai ter o nome de Belo Horizonte, né? Antes era cidade de Minas. Muito mau gosto, né? Cidade de Minas. E aí, acho que a Belo Horizonte é de 1897, né? A mudança do nome, cidade de 1903. Olá, Poliana, sou Helena, muito prazer. Cheguei um pouquinho atrasada, estava em outra entrevista, mas muito legal descobrir mais sobre a cidade de Belo Horizonte a partir do seu olhar. Bom, a gente notou, né, nas suas produções mais recentes, nas suas pesquisas de temas contemporâneos, assim, e sobre mulheres rurais, sobre mulheres sem terra, no contexto também da pandemia, né, do Covid-19, tantas outras afetações, tantas outras pesquisas que você fez. E aí a gente queria que você compartilhasse um pouco mais desse percurso, porque a gente ficou pensando que como que será assim, a sua
talvez você está envolvido em vários grupos de pesquisa e se publica várias coisas interessantes e diferentes. Sim, é o mundo em movimento, Helena. Prazer te conhecer também. Então, logo que eu estava contando, né, para as meninas um pouco antes de você chegar, né, que eu comecei um pouco a me dedicar cada vez mais a essas trajetórias de mulheres, a partir do doutorado, mas muito também com o meu pós-doutorado, né, investigando a trajetória da Virginia Shaw. E uma coisa que ficou muito nítida para mim nessa pesquisa é como essas mulheres formavam redes, né? Essas mulheres não trabalham sozinhas, a maior parte, quando elas entram nesses espaços, elas trabalham com outras mulheres. Aqui o grupo de vocês é muito sintomático disso, né? Assim, né? Todas mulheres, né? Trabalhando. Então, assim, a gente começou a perceber essas redes também de sociabilidade, né, dessas mulheres. E aí, na confluência disso, né, logo quando eu terminei esse primeiro pós-doc em 2017, a Virginia Shaw, que era essa pesquisadora que eu investigava, ela tinha submetido uma proposta de projeto para a CAPES em parceria com uma orientanda dela, que era a Cecília, que investigavam a trajetória da Hortência de Holanda, que é uma figura importante para o campo da educação e da saúde em Minas, né, que desloca desse nome de educação sanitária para a educação e saúde, inclusive. E só que, né, por uma tragédia do destino, as duas faleceram. E a Cecília, antes de falecer, né, ela era uma funcionária da Universidade do Vale do Rio Doce, a Univale. E aí, quando foi contemplado, né, houve um repasse da verba para uma professora que era parceira da Cecília lá, que é a Terezinha Bretas, que inclusive estudou comigo no doutorado. E aí, a Terezinha falou assim, olha, eu não tenho como levar esse projeto sozinha, assim, que eu não tinha pensado nele, então ela convida a Denise Pimenta, que era parceira, né, da Virginia Shaw, para que as duas pudessem compartilhar. E era previsto um pós-doc, né, E aí vai lá a Poliana, de novo, né, trabalhar com trajetórias no Vale de Jequitinhonha. Jequitinhonha não, no Vale do Rio Doce. Jequitinhonha chega mais tarde, lá no Vale do Rio Doce. E aí, assim, Helena, quando eu olhei o projeto, não tinha nada de mulheres. O projeto era produzir narrativas sobre a história do movimento sem terra no Vale do Rio Doce. E aí eu falei assim, olha, se eu posso contribuir nesse projeto, pensando na trajetória de mulheres, porque quando a gente lê sobre MST, só se fala de homens, né? E aí, um pouco, eu fiz um subprojeto para pensar isso, né? Para pensar a participação e a atuação de mulheres no movimento sem terra no Vale do Rio Doce. E aí é muito interessante, de novo, o catolicismo está lá, né? Porque essas mulheres, elas eram muito católicas e elas aprenderam sobre o direito à terra e o sonho de uma terra para viver com a sua família, com a atuação daquilo que a gente chama de comunidades episcopais de base, SEBs. Eu não sei se é bem essa sigla, mas é um grupo, uma vertente bem comunista, né, como eles foram nomeados, né, não sei se eu chamaria de comunistas, né, mas ligados à teoria da libertação, na ideia dos direitos da cidadania. E aí, assim, a gente mapeou as mulheres e começou a entrevistar. Quase todas elas disseram que foram elas que convenceram os maridos a lutar pela terra e ingressar no movimento, porque elas que estavam na igreja receberam a orientação da teoria da libertação, né, como um princípio. Então, tem uma delas lá que até contou para a gente assim, eu fui embora, meu marido falou que não ia, eu fui. E aí, quando ele viu que ele não ia voltar, ele foi atrás de mim. Mas é curioso, porque quando esses homens vão,
são eles que assumem a liderança, né? Eles que tomam voz, mesmo que tenham mulheres atuantes como lideranças, né? A maior parte das trajetórias que se destacam acaba sendo as trajetórias masculinas. Então, isso foi um trabalho legal, né? A gente, ao final do trabalho, sai o livro, estou vendo se o livro está aqui ou não, e aí tem um capítulo que eu falo, né, sobre essas mulheres, como que eu acionei um pouco dessas entrevistas, né? Depois, né, disso, você mencionou a questão das epidemias, né? A gente foi atravessado pela epidemia de Zika vírus no Brasil, né? Havia, né, uma constatação, né, de que as pessoas mais afetadas eram mulheres pobres e negras e jovens da região Nordeste, né? E aí a gente fez uma proposta de projeto, uma chamada internacional com a Universidade de York, em parceria também com outras unidades da Fiocruz, e aí a gente começou a investigar, né, dois movimentos, o das cientistas, porque a epidemia de Zika no Brasil, né, assim, os grupos de pesquisa, as médicas, as profissionais, eram essencialmente mulheres, e quando a gente entrevista essas mulheres, né, a justificativa delas é porque nós somos mães, né, nós temos capacidade de gerar vidas, e quando a gente ia para o hospital e via, né, assim, as crianças que nasciam, né, com o Zika vírus, isso nos impactou e nos mobilizou para a pesquisa, e de um outro lado, né, um grupo dessas mães, né, que não sabiam muito bem o que estava acontecendo, e de repente eram extremamente assediadas, né, pelo universo da ciência, pelos seus filhos que queiram saber, os jornalistas também, e sem nenhuma política pública efetiva, né? Então elas se organizam, né, num movimento muito importante de associações civis, né, que começa por WhatsApp, né, que elas vão tirando dúvidas, né, vão compartilhando suas experiências de como cuidar dos seus filhos. Então, a gente teve um trabalho muito importante, né, em relação a essas mulheres, né, e elas mobilizam uma coisa muito importante para mim, né, porque elas questionam, teoricamente, né, esse conceito de emergência sanitária, né, quem é que decreta que começa e que decreta o fim, se elas continuam tendo emergências cotidianas com seus filhos, né, de quem vai cuidar, agora, né, eles estão em fase escolar, enfim, acho bem interessante. E, de novo, né, tinha uma pandemia no meio do caminho, a gente, durante a Covid-19, né, a gente visitou uma comunidade quilombola, e aí a gente ficou muito impactado, né, como que aquelas comunidades sofriam com a ausência de água, e elas estavam lá questionando para a gente, né, as lideranças quilombolas, assim, como que vocês vêm aqui, né, como Fiocruz, falar com a gente de mitigar a Covid-19 lavando a mão se a gente não tem água. No limite, a Covid-19 nem é um problema para a gente, porque a gente já está afastado, né, e aí a gente volta, né, muito impactado com isso, e a gente tentou um projeto de uma chamada interna da Fiocruz para pensar a coisa da Covid-19 das mulheres, né, porque a gente viu que as mulheres é que comandam o quilombo, né, são elas que cuidam. E desde então, né, a gente tem trabalhado com saúde, bem viver quilombola, e a pegada das mulheres é porque, de fato, né, são elas que estão dialogando com o poder público, são elas que estão também na luta contra as mineradoras, né, e nesse diálogo com as instituições de pesquisa, né, que trabalham com a comunidade. Muito, muito legal. Eu conheço um pouquinho da teologia da libertação, já ouvi falar, e muitas coisas, né, que atravessam mulheres. E aí a gente queria entender um pouco o que você considera que são as contribuições das suas pesquisas que deixam para a gente pensar e para problematizar a questão da temática de gênero na ciência. Bom, eu acho que
importante, assim, das nossas pesquisas, né, assim, e eu falo nós porque a gente não faz ciência sozinho, né, assim, a gente tem uma equipe grande, assim, de pessoas. Eu acho que a principal contribuição é essa coisa de parar de insistir na invisibilidade e apostar nas estratégias de que essas mulheres, elas existem e elas atuaram na ciência desde sempre, a gente que não contou essa história. Então, acho que essa é o que a gente tem tentado levar, né, assim, adiante, né, assim, como um ganho. E aí, consequentemente, acho que essa metodologia da prosopografia, que são perfis coletivos, nessa construção, permite mostrar, assim, porque a minha trajetória, a da Helena, da Letícia, da Luísa, da Thais e da Cássia, separadamente, às vezes não faz muito sentido. Mas se a gente reúne as nossas trajetórias e coloca temas, recortes, alguma questão para dialogar, a gente tem um perfil, um coletivo, que permite a gente problematizar, interpretar e produzir, né, imagens e conhecimento sobre a história das mulheres da ciência, né? Então, acho que isso é um ganho importante, né? E a outra coisa, assim, que a gente faz é essa preocupação dos recortes, né, de raça, de gênero, né? Acho que isso é muito importante, né? E especialmente, né, se a gente pensar na área da saúde, né, porque pouco se sabe, né, sobre, por exemplo, se a gente for pensar na 8ª Conferência de Saúde no Brasil, né, a gente tem uma discussão muito forte sobre direitos, sobre saúde, mas a gente fala um pouco das mulheres, né, e eu acho que a nossa pesquisa faz emergir isso, né, de que as mulheres, inclusive, atuaram nessas conferências de saúde, elas eram maior parte dos profissionais de saúde nesse momento, né, especialmente nesses baixos um tema bom, assim, né, mas nesses outros lugares profissionais que não de médico, né, dentro do espaço, né, e como que a gente tem dialogado com diferentes públicos, né, porque a gente faz esses trabalhos, né, não apenas divulgando em artigos acadêmicos e científicos, né, a gente trabalha na perspectiva da divulgação científica, né, com outras linguagens, podcasts, vídeos, né, documentários, e sempre em parceria com as mulheres, né, então quando a gente trabalhou lá com as mulheres no MST, agora com as quilombolas, né, elas não aparecem entre aspas no nosso texto, né, elas assinam um texto conosco, assim, eu acho isso super importante, né, que a gente deixa de dizer assim, eu trabalho, esse é o meu objeto. Não, essas mulheres, elas falam, elas escrevem, e elas podem também, né, ter a sua voz anunciada nos trabalhos acadêmicos científicos, sem a tradução, sem a mediação dos pesquisadores, né. Sim, com certeza. Bom, a gente queria entender agora, por fim, quem que é Poliana Valente, longe da universidade e das pesquisas. Ai, sei lá. Eu acho que... Então, eu acho que eu sou uma pessoa, sei lá, feliz, assim, de poder pesquisar, de investigar. Eu olho para as pesquisas, olho assim, como que tem um quê de professora, né? Na verdade, às vezes eu acho que eu sou mais professora do que pesquisadora, que se vocês me perguntarem assim, onde que eu sou mais feliz, eu sou mais feliz na sala de aula, né? E eu acho que é isso, assim, a Poliana é uma professora, assim, né, que se encanta com o mundo da pesquisa, que leva a pesquisa para a sala de aula, né, que tem uma prática também extensionista, né, mas se eu pensasse onde eu sou realizada como profissional e como pesquisadora, é na sala de aula e nas comunidades, né, então, quando eu estou lá na visita de campo, com Dona Lúcia, conversando comigo, né? Eu sou feliz. Esses dias a gente foi lá para o Vale do Jequitinhonha
E Dona Luciana, você está chegando, né, Pó? Ela me chama de Pó. Pó, você está chegando? Estou chegando. Dona Luciana falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, era a noitinha, ela disse assim, então, vamos fazer o seguinte, agora que está próximo da sua chegada, você dorme, sonha comigo e eu sonho com você, assim, que coisa bonita, né? Então, acho que esse é o sentido de fazer pesquisa para mim, né? De encontrar com as pessoas. E acho que é por isso que eu gosto de ser professora, porque na sala de aula eu encontro com pessoas, né? Assim, com histórias, assim. Acho que é isso. Bonito isso. E eu acho esse trabalho de narrativas, ele é muito potente, porque a gente se encontra, se reconhece na narrativa de outras mulheres. E quando você vai narrando ali, contando pra gente onde você foi acolhida, né? Quando vê esse mundo, seu lugar de pertencimento mais caro, talvez, encontra ecos também na minha trajetória, né? Saúde de humilde, o lugar da escola. Eu também fui uma pessoa que frequentei escolas que não eram a minha, do período regular. A minha mãe trabalhava em escola, então eu passava várias temporadas visitando a escola com ela. Eu lembro de detalhes do Estadual Central, assim, que é um prédio muito emblemático, né, em Belo Horizonte, e eu frequentei ele muito nova e muitas vezes, porque minha mãe trabalhava ali. Eu acho que isso também está impregnado em quem eu sou e como eu vejo esse espaço, e que olhar eu atribuo, né, para a escola. Assim. A presença da avó também me marca muito. E a docência, né, assim, estar feliz sendo professora. Então, eu acho essa narrativa, elas nos permitem olhar o mundo a partir do olhar do outro e se reconhecer naquele olhar ali nos pontos de encontro, né? Quando você diz também das ausências, eu sempre olho isso, assim, como a gente precisa, às vezes, fazer outras perguntas, a gente precisa usar outros instrumentos, a gente precisa inquirir as lacunas e lá na coluna achar ali os indícios, né? Porque às vezes eles são pequenos, mas eles nos mostram muitas coisas. E eu acho que isso é muito importante e para mim é inerente ao trabalhar com mulheres, porque nem sempre nossa presença foi registrada. Muitas vezes ela foi ocultada, ela foi diminuída, né? Porque fazia parte de um projeto de sociedade. E eu acho que também encontro eco nos meus movimentos de pesquisa. No mestrado, eu pesquisei a cidade de Belo Horizonte, mas uma temporalidade posterior, já na década de 50 e na década de 60. E era muito curioso esse tom que eles davam à ideia de modernidade. Eu estudei um conjunto de cursos que foram realizados para aprofundamento da formação de professores, e eles falaram, estão chegando da Europa e de outros lugares do mundo, o que há de mais moderno. E Belo Horizonte, que é uma cidade moderna, não pode ficar para trás. E o Bias Fortes, que era o governador da época, tem um discurso dele que ficou muito na minha mente. Por quê? Porque essa modernidade, ela era totalmente possível com a presença de padres e freiras no curso de formação de professores de educação física. Eles estavam lá cursando os cursos com seus hábitos, seus trajes, né, seus ritos religiosos. E teve uma fala do Bias Fortes que ele fala assim, olha, somos modernos, sim, mas graças a Deus não mudamos. Então essa presença, né, essa imbricação da Igreja Católica com Belo Horizonte é muito forte, é muito difícil de separar, apesar de todo esse ideal republicano, né? E também no Museu Helena Tipoff, eu pesquisei algumas normalistas, principalmente a Catarina Viana, que foi, na verdade, uma professora do curso normal. E aí eu problematizei ali a presença da ginástica nesse curso normal. Então, os diários, não sei se você teve acesso a eles, mas os diários são fontes riquíssimas, né, que nos dão detalhes da cidade de Ibirité, daquele lugar ali, da divisão de espaços. Então, como professora da UENG Ibirité, eu me pego sempre olhando para aqueles espaços, mas era aqui que elas faziam isso, né? E isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Lá no Museu Helena de Tipoff, eu trabalhei muito com os diários dos clubes de saúde, né? E aí é divertidíssimo, né? Porque sempre tem a oração, tem umas coisas de agradecimento, e tem um debate mesmo, assim, né? O que cura, o que não cura, né? O que eles acreditam que né? Assim, como uma medida de prevenção, muito
muito legal, né? E é isso, né? Quando a gente anda pelos espaços, a gente fica imaginando por onde que essas meninas andaram também, né? É muito potente, assim, dá uma outra relação com o espaço, né? Bom, eu acho que agora eu queria te agradecer muito. Eu acho que uma tarde de muito aprendizado. A gente vai também reconhecendo percursos da nossa pesquisa, percursos dessas trajetórias de mulheres que tocam as mulheres que nós investigamos. Eu acho que a gente amplia muito com esse momento aqui o nosso conhecimento sobre a nossa história enquanto humanidade e da efetiva participação das mulheres na construção dela. Porque eu acho que uma coisa não é olhar a história contando das mulheres, é um outro olhar da história, dizendo, olha, elas também participaram, elas também tornaram isso possível. Quando você diz, olha, teve um hospital que tem lá na memória histórica, tá como feito de um homem, mas ao ver os registros, a gente vê um movimento de mulheres que fizeram isso acontecer. Então, esse hospital só existe porque mulheres lá atrás estavam construindo a história. Eu acho que olhar a nossa sociedade a partir desse prisma é muito importante, né? Que a gente não quer recontar uma história só para colocar a mulher lá, mas não para dizer, olha, elas estavam lá, né? Outros não quiseram ver ou não puderam ver que elas estavam lá. E também eu acho que reforça como a escuta é importante. Essa escuta do outro, do lugar do outro, né? Respeitosa. E é muito curioso você citar a Lúcia, porque na leitura dos seus textos, um fragmento que vocês trouxeram das entrevistas, a dela me tocou muito forte, que ela diz assim, claro que eu não vou conseguir repetir com as mesmas palavras que está no texto, mas ela diz algo parecido assim, olha, claro que eu topo falar com vocês, porque eu quero que isso que eu falo vire algo escrito, e que outras pessoas possam acessar e possam olhar para as plantas, olhar para os rios, olhar para os pássaros e fazer outras coisas. Eu acho isso tão bonito, e eu acho que registrar isso aqui nesse final do nosso episódio, porque escutar as pessoas, compreender que outros saberes são tão importantes e tão potentes e nos diz muito, é crucial, e que a gente então, né, assuma esse lugar de pessoas que falam o que tem para anunciar também, mas que também escutem atentamente o outro, né? É isso, muito obrigada, Polly. Eu que agradeço, Cássia, meninas, aí foi muito bom, muito gostosa a nossa conversa, e a dona Lúcia é maravilhosa, assim. Ela esteve com a gente aqui ano passado, na verdade, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que era sobre biomas, né, do Brasil, e aí a gente pensou essa coisa das confluências, né, usando lá o Nego Bispo, e aí elas vieram e fizeram feijão de andu, então as crianças, né, e adolescentes comendo feijão de andu, elas contando como que faz, que não faz, o processo de produção da mandioca, né, assim, uma pessoa maravilhosa, muito bom também, essa parte boa da pesquisa, né, encontrar essas mulheres e essas outras formas de ler o mundo, né. Exatamente. Queridos ouvintes, chegamos ao final do segundo episódio da segunda temporada do podcast Além do Pódio. E no terceiro episódio, que chega em breve, nós vamos conversar com uma pesquisadora que pesquisa mulheres no contexto do esporte. E vocês não podem perder. Aguardamos vocês. Até mais! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, pelos estudantes de graduação do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité, Luísa Lima de Paula e Thaís Alves, pelas professoras licenciadas Sara Moreira e Mariana Oliveira, pela estudante de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, Letícia Silva, e pela mestranda também da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas desde 2022, contando atualmente com o fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENG, e do Programa de Produtividade em Pesquisa, também da UENG. Tais apoios se dão pela concessão de 2 bolsas de iniciação científica e uma de produtividade em pesquisa.
Nesse episódio, conversamos com a professora e pesquisadora Poliana Aparecida Valente. Doutora em História, Poliana é coordenadora do curso de História e docente do Departamento de Ciências Humanas e Fundamentos da Educação da UENG, Unidade Ibirité. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Walker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia e Isa Menezes. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Mariana Oliveira e Thaís Alves, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.